quais seriam as últimas palavras que você diria a alguém se você tivesse que se despedir de uma pessoa que você ama muito? Pois é, esse é o grande dilema do terceiro episódio da quarta temporada de Succession. Gente, esse episódio ele começa com o Logan indo se encontrar com o Madison para resolver toda a questão corporativa, né? Porque ele quer vender a empresa, mas os seus filhos eles acham que o valor ele está sendo pouco, o valor que o Madison está propondo. Os filhos, né, do Logan, que no caso é a Siobhan, Kendall e o Roman, mas também os acionistas, Stewie e a Sandy. Então, assim, ele tá indo em direção a encontro do Madison. Ele chega a pegar o jato particular deles. Porém, esse mesmo episódio acontece o casamento do Connor. O Connor com a Willa. E assim, esse episódio, ele é o episódio, pra mim, mais histórico de todos de Succession. Por quê? O episódio já começa com a Jerry sendo demitida. O Logan deixa claro pro Roman, né, que ele não quer mais a Jerry na empresa, porque ele não confia mais na Jerry. Então, assim, tá todo mundo começando a chegar no casamento. E o Roman fica encarregado de demitir a Jerry. A Jerry, ela obviamente ela não aceita, ela fica muito brava com a situação. Mesmo assim, ela não tem o que fazer, né? Ela acaba com o dia dela, acaba com o evento dela, mas ainda assim ela continua no navio para prestigiar o casamento do Connor com a Willa. Após esses acontecimentos, chega o Kendall, né? O Kendall também no casamento. E assim, a Siobhan, o Kendall e o Roman, eles estão muito mais preocupados com o que vai sair da reunião do Logan com o Madison. E eles se reúnem entre eles, assim, no andar específico do iate e esquece o casamento do Connor praticamente, né? O Connor, ele tem esperança de que o Logan vai aparecer no casamento dele. E a Siobhan, ela acaba indo falar pra ele, contar a verdade. Falar, olha, né, ele não vem, o nosso pai não vem no casamento. Nesse ponto que o Roman recebe uma ligação do Tom. E o Tom, ele revela, né, que o pai dele simplesmente, isso no 14º minuto do episódio, 14 minutos e 15 segundos de episódio, vem essa grande ligação que muda toda a história de Succession. Tamanha importância desse momento para a história. E a partir dessa ligação, o Tom revela que o pai dele tá morto. Praticamente morreu. Ele não chega a utilizar essas palavras, eu acho que o seu pai morreu, mas ele tinha quase certeza que o pai dele tinha morrido mesmo. Que é o pai dele, né? E aí que começa o grande trama, grande conflito do episódio. E assim, pra mim, gente, esse é o maior episódio já feito em Succession. Porque tamanha é a maneira que as reações dos personagens, a maneira como eles se manifestam. E aí a Siobhan também entra no meio e ela tenta entender o que está acontecendo. E é legal que o Tom ele liga falando, olha, o pai de vocês morreu, praticamente está morto aqui na nossa frente. A gente não tem certeza, porque não tem um médico, né? Então eu vou deixar no viva voz e vocês vão conversando com ele, né? Pra ver se de repente, não sei, um milagre pode acontecer aí. E esse é o ponto em que o Roman, ele começa a falar com o pai dele, tudo. Ele nem sabe o que falar exatamente pro pai dele. Depois o Kendall e por último a Siobhan. A gente vê que cada um deles tem a sua própria maneira de se expressar, mas todos estão muito abalados com a situação. A Siobhan, ela é mais provavelmente sensível dos três, então ela realmente ela já chega chorando, assim, conversando com o pai dela. E dentro do jatinho deles é muito engraçado, porque tá a Carol, tá o Carl, e está o Frank e o Tom. E, tipo, eles não sabem muito bem o que fazer ali naquela situação, né? Eles estão tipo, meu Deus, e agora? Ele tá morto ou não? E é aí que eles começam a massagear o peito do Logan. E eles ficam praticamente o episódio inteiro massageando esse peito do Logan. Só que, gente, obviamente, depois de, sei lá,
Eu não sou perito em enfermagem, mas provavelmente depois de 1, 2 minutos já era, não tem o que fazer, infelizmente. E ele continuou morto, né? Óbvio. Durante o episódio, né, o Connor, né, que está se casando, ele acaba indo em encontro dos irmãos dele, porque eles vão atrás dele para falar, olha, nosso pai morreu. E assim, é um show. Pela primeira vez a gente vê o Connor, ele dizendo que ele queria que o pai dele tivesse orgulho dele, né? Porque ele está concorrendo à presidência dos Estados Unidos. E ele acredita que, de repente, vai que acontece um milagre e ele consegue virar o presidente, ou enfim. Ele queria que o pai dele tivesse a oportunidade de ter tido um orgulho dele, um orgulho que não existiu, porque o Connor dos irmãos, ele é o irmão mais subjugado, né, de todos eles. Nesse ponto, Succession acertou muito nesse episódio, porque eu acho que mostrou pela primeira vez a vulnerabilidade dos personagens e também mostrou que a família Roy não é só uma família corporativa, como a gente viu da primeira temporada até agora. Mas eles são uma família como qualquer outra, que se ama, né? Que tem uma relação conflituosa, sim, mas que ainda se ama, não deixa de ser uma família. Eu acho que desde a primeira temporada a gente via resquícios aí desse amor que eles sentiam pelo pai, e o pai pelos filhos, né? Nunca foi uma história preto no branco. Eu acho que Succession sempre deixou muito nítido que por mais que fosse essa luta de poderes entre pai, filho e irmãos, eles ainda eram irmãos, eles ainda eram pai e filho, ou pai e filha. Então, nesse episódio a gente conseguiu se aprofundar ainda mais nessa relação deles e ver que, por mais corporativa e mais empresarial que fosse o tom do clã Roy, ainda existia o amor ali entre eles. E assim, eu realmente me emocionei muito nas cenas. Eu não esperava, eu acho que ninguém esperava, porque era um episódio normal, como qualquer outro. Começou normal, do nada vem uma ligação e fala: ó, o seu pai tá aqui no chão e a gente não sabe muito bem o que fazer com essa situação. Gente, uma outra coisa também que me chamou muita atenção foram essa comparação que os roteiristas eles fizeram questão de fazer, né? Que é a parte dos funcionários dele, dos empregados, e a parte dos filhos, né? E a gente vê que realmente o Frank, o Carl, a Carol, eles estão muito mais preocupados com as ações. Eles ficam, né? Eles começam a planejar o que fazer quando comunicar à mídia a morte do Logan e tem todo esse conflito. Enquanto os filhos estão só sofrendo mesmo a perda do pai. Então a gente começa a ver que, por mais CEO que o Kendall queira ser, ou a Siobhan, eles são família, né? Não tem jeito. Não adianta você fingir que não, eu sou apenas um outro funcionário. E a gente vê a frieza do Frank, do pessoalzinho que tinha que resolver aquele BO e falar: não, a gente precisa fazer uma declaração aí pra mídia de que o Logan, ele faleceu e tudo mais, uma nota, né, de declaração. E é aí que eles também, eles não aceitam, eles falam: não, a gente vai fazer todo esse trâmite, toda essa declaração aí, para depois o pessoal que trabalha revisar, o Frank, revisar tudo e falar: não, tudo bem, vai ser essa declaração mesmo. E é aí que o Kendall mesmo já se prontifica a escrever essa declaração. Um ponto assim muito interessante do episódio também é a Carrie, a reação da Carrie. Ela tá dentro do jatinho e ela foi a pessoa mais fria do mundo, aparentemente. Ela ficou tipo: morreu, tudo bem, vocês querem minha ajuda para resolver os problemas? E aí, como vai ser? Gente, esse episódio ele praticamente gira em torno do falecimento do Logan e da maneira como os filhos reagiram à informação. Mas ele não deixa de ser gigantesco por isso, né? Não, ele não é menor, pelo contrário. Para mim, em questão dramática, de atuação, eu acho que é o maior episódio já feito pela série.
E assim, o fim do episódio já deixa várias questões aí em aberto, né? Por exemplo, a gente vê que as ações da empresa já estão caindo, porque as pessoas já não confiam em quem quer que entre no lugar do Logan. E a gente também vê aí como que cada filho vai para um lado diferente aí. A Shivan, ela entra no carro após dar uma coletiva de imprensa, né? Ela fala rapidinho com a imprensa, ela faz a declaração que foi escrita pelos irmãos e autorizada pelo Frank, pela equipe do Logan, a ser divulgado. Então ela faz toda a declaração com a coletiva de imprensa, depois ela vai pro carro, né? E ela chama o Tom e ela fala: Tom, vem comigo porque eu quero saber tudo sobre a morte do meu pai. Mas assim, gente, pra mim, a relação da Shivan com o Tom, ela tá meio aí duvidosa. Eu acho que eles não vão se divorciar. Algo me diz que aí alguma coisa tem aí na história deles. Eu acho que ou vai rolar um flashback só, apenas, ou eles realmente vão ficar juntos até o fim da temporada. O Connor, a gente vê que o Connor ele ainda se casa com a Willa. Não tem quase ninguém mais lá no casamento, mas ele ainda deu a entender que ele ainda se casa com ela. O Connor, no caso, o Kendall, né? Ele decide não ver o corpo do pai dele e não entrar dentro do jatinho, do helicóptero. E o Roman é o único filho que opta por ir ver o corpo do pai. E o episódio acaba justamente dando close na cara do Kendall e o corpo do Logan sendo retirado do jatinho e colocado num carro funerário. Deixando aí muitas questões em aberto. E assim, o que acontecerá com Succession, né? Agora com a morte do Logan. Os filhos vão se rebelar uns contra os outros, vai ter uma união aí dos irmãos, que eles estavam muito unidos para comprar a PGN, a empresa dos Pierces. Agora com essa morte aí, o que vai acontecer com a família Roy, com o restante do que sobrou do clã Roy. E vocês, o que vocês acharam do episódio? Peço para que vocês me sigam nas outras redes sociais, curta o vídeo, ative o sininho, compartilhe com a galera que curte, deixe o seu comentário. E obrigado por assistir até o fim e até mais.